Bem, agora eu vou chamar o Paulo Melo, representante aqui da CECAD, e que vai nos fazer uma fala inicial sobre a proposta de construção de centros de referência em EJA no Brasil, concepção e política pública de EJA, que foi uma iniciativa, de fato, do MEC, da CECAD, CECAD, e que o Paulo vai, então, primeiro nos colocar da onde nasce, né, a raiz desse processo todo aqui, que vamos dar sequência depois. O Paulo vai fazer uma fala, depois talvez tenha um breve intervalo e abrimos para o público para as questões. Paulo, você. Bom, novamente, bom dia a todos e a todas. Depois do depoimento emocionado, que toca a gente, porque são essas experiências de vida que fazem realmente sentido para uma luta que a gente tem que fazer pela educação de jovens e adultos no país. E eu vou contar um pouco do esforço que o Ministério da Educação tem realizado para encaminhar essa luta também na perspectiva de produção de conhecimento sobre a educação de jovens e adultos. No sentido de que é necessário estabelecer uma forma de que a luta também se faça pela construção e resgate da memória à medida em que ela vai caminhando. Então, no caminhar, não perder de vista o passado, não perder de vista a crítica a essa história e principalmente resgatar muita coisa que infelizmente fica perdida. Oi, Gil. Vou começar lá no começo. Eu preparei uma apresentação que basicamente é o seguinte, quer dizer, eu conto um pouco a trajetória da concepção do centro de referência, que a gente está chamando de movimento de tessitura, porque na verdade é tentar tecer uma rede interinstitucional, uma rede de instituições de ensino, instituições de pesquisa, uma rede de pessoas também, porque é uma rede de pesquisadores. E é um pouco a retomada dessa trajetória que eu farei aqui na minha fala. E destacarei alguns conceitos centrais que têm nos animado nessa discussão, mas sempre deixando claro que se trata de um processo em um fazimento, quer dizer, em andamento, e algo ainda inacabado, ainda característico pela incompletude mesmo do processo e da necessidade de interação e diálogo permanente para até apurar e afinar conceitualmente o que a gente está entendendo sobre história, sobre memória, sobre documentação da educação de jovens e adultos e sobre os papéis e funções que o centro pode exercer, já que a gente percebe pela vocação de muitos deles e até pela vocação pessoal de alguns articuladores, ele se faz como um elemento de aglutinação de diversas bandeiras de luta na educação de jovens e adultos. Quando eu olho aqui para várias pessoas que são coordenadoras atuais de centros ou de núcleos, eu vou pegar aqui o exemplo da professora Eliane Daisy, é inseparável na figura dela essa militância, por exemplo, da educação do campo, dos fóruns de EJA, da agenda territorial e agora no centro de referência. Então a gente percebe que as pautas se comunicam e se articulam. O primeiro momento, o primeiro movimento foi dado no interior da CECAD. Pode passar. Esse primeiro movimento, eu faço um breve resgate, quer dizer, foi mais ou menos quando em 2009, no esboço da política da CECAD, uma das linhas era pensar produção de conhecimento sobre a educação de jovens e adultos. Quer dizer, não basta fazer a política, não basta distribuir material, não basta disponibilizar recursos e financiamentos, mas era necessário, de alguma forma, consolidar práticas de produção de conhecimento. Essas práticas de produção de conhecimento já eram, de certa forma, já estavam um pouco enraizadas na diretoria
em particular por uma iniciativa do professor Timothy Iron, que, quando diretor e a equipe dele já tinham essa perspectiva de estar produzindo documentos referenciais sobre a educação de jovens e adultos, na memória, e havia lá um acervo de educação, e existe ainda um acervo de educação de jovens e adultos, chamado Acervo EJA, no Ministério da Educação, que tem um sistema, né, de acesso como um banco de dados, mas que não se comunica ainda com o mundo. Ele é um sistema interno e é um acervo de uso interno. Então era para subsidiar a equipe do Ministério e, ao mesmo tempo, ele fez um trabalho de coleta de materiais didáticos que, como era a minha área, me interessou muito, e ele tem um acervo significativo de uma produção, né, cultural e de uma produção didática extremamente relevante do período da década de 90. Do outro lado, nós tínhamos já frentes de trabalho no Rio de Janeiro, em particular, com as iniciativas do professor Osmar Fábio, que tinha elaborado um DVD, né, o famoso DVD do professor Osmar Fábio, que é sobre educação popular, que faz um recorte histórico do período de 47 a 66 e faz uma coleta e uma organização de um conjunto documental bastante expressivo da educação de jovens e adultos, num momento muito particular e significativo da história, que é esse período que é considerado dos primeiros momentos da história da educação no Brasil, pegando as campanhas de alfabetização de adultos e chegando até o movimento de educação básica, que é o MEB, né, que é a grande especialidade dele. E aquele trabalho era um trabalho extremamente relevante que nos chamava a atenção, e a gente pensava, por que não fazer algo mais, né? O algo mais também estava numa proposta da professora Jane Paiva, que era uma casa que ela queria constituir a partir de um projeto no Rio de Janeiro, que era a Casa José Américo Peçanha, que tentaria envolver educação popular, educação de jovens e adultos, pesquisa, e ser um espaço bastante dinâmico em relação à educação de jovens e adultos. E um outro é a Cátedra de Educação de Jovens e Adultos, da Unesco, né, que havia sido criada e que tem como uma das metas exatamente fomentar a pesquisa na área de educação de jovens e adultos, e que integra um conjunto de universidades importantes aqui do Nordeste e que tinha uma perspectiva de ampliação, né? No caso, a cátedra ela integra a Universidade Federal da Paraíba, de Pernambuco e a do Rio Grande do Norte. E havia essa possibilidade de a gente alargar, né, o espaço de interlocução da cátedra com outras instituições aqui do Nordeste. E daí a necessidade de tentar, a gente mapeou, né, o que existia de núcleos e de pesquisa de educação de jovens e adultos, percebeu a existência de um número significativo, mas não articulado. São ações isoladas em instituições, em estados da federação, às vezes em mais de uma instituição por estado, mas não havia uma articulação do ponto de vista da pesquisa. Há uma articulação do ponto de vista da ação política, que é principalmente realizada pelos fóruns, mas do ponto de vista da articulação para a pesquisa, isso ainda não estava constituído. E aí, então, nós fizemos um primeiro esboço. Eu peço desculpa pelo tamanho das fontes, mas isso aqui é um teste de acuidade visual. Então, quem tiver dificuldade, a gente depois vai ter um programa no MEC chamado Olhar Brasil, que vai permitir, ele fornece, enfim. Mas basicamente eu queria só... Esse aqui é um documento preliminar que surgiu das discussões lá dentro da SECAG, né? Então nós pensamos, bom, o que a gente poderia propor? Né? E nós propusemos inicialmente o seguinte, quer dizer, era um centro que cumprisse funções de recolher, organizar permanentemente um acervo documental e bibliográfico sobre a EJA, em particular sobre materiais didáticos, que eu estava discutindo, puxando a sardinha por essa temática, e porque nós tínhamos o acervo de EJA já constituído, que é um acervo de materiais didáticos. Por outro lado, que fosse voltado ao público jovem, adulto e idoso, de constituir uma base documental para a realização de pesquisas sobre os temas da EJA, destacando os relacionados à efetividade de políticas
públicas, servir de referência como modelo de serviço de oferta de informação para pesquisadores, gestores e docentes da educação de jovens e adultos, porque a gente sabe que não tem aonde buscar essas informações, né? Elas andam dispersas, a gente tem dificuldade de localizar documentos, né? A gente não tem um lugar... e aí vem um pouco a palavra referência, não no sentido de modelo, né, o melhor, o mais bem acabado, mas de ponto de localização, onde a gente, né, uma espécie de, não de norte, porque para usar uma expressão mais freiriana, um suleamento, né, onde a gente se norteia, mas não suleia, onde a gente vai se pautar, onde é que tem informação, ali, né? Então a gente sabe dos pontos de referência e estabelecer uma articulação intersetorial, porque a gente sabe que a EJA ela passa por várias ações na saúde, no trabalho e outros setores importantes da gestão pública em particular, e, enfim, e aí constituir uma rede nacional de informação, de documentação, de pesquisa que fosse integrando esses diferentes centros, núcleos, grupos, e que pudesse disponibilizar um banco de dados em cada acervo através, e aí inicialmente era, vamos pensar no portal EJA, que era o portal dos fóruns de EJA, o portal EJA. A ideia era tentar que essa rede se constituísse interinstitucionalmente e depois ela ganhasse um espaço virtual onde as pessoas pudessem acessar um documento, pudessem localizar pesquisas, fazer interlocuções, enfim, era basicamente essa a ideia. A seguir nós fizemos Regina, próximo. E aí fizemos uma discussão. Eu já falei do segundo? Não, então perdão, eu pulei aqui. Falta de sincronia. Obrigado. Em seguida, nós fizemos uma outra discussão. Aí a ideia era tentar essa articulação e promover a constituição do centro, mas a ideia ainda era mais de documentação, de memória, não só da história passada, mas também da história recente, até presente da educação de jovens e adultos, uma perspectiva, inclusive, que alguns adotaram conceitualmente de trabalhar a ideia de memória viva, né, da memória realmente produzida no calor dos acontecimentos, e de registrar essa memória, né, e disponibilizar esses acervos através aí não só do portal, mas catálogos, sistemas, né, de consulta. Pensamos na questão da digitalização, enfim, fomos pensando possibilidades de como fazer com que esse conhecimento que pudesse ser produzido, circulasse, tivesse um espaço de referência onde a gente pudesse localizar a documentação, trabalhos, enfim. Os princípios básicos que nós trabalhamos para a ideia de uma rede, a ideia do centro, eram, primeiro, de que essa gestão do centro deveria ser descentralizada. Não se trata de um organismo que é parte da estrutura do Ministério da Educação, né? Ele não é algo que é dirigido pelo Ministério, ele tem autonomia, absolutamente num aspecto de parceria e de diálogo com esses espaços, e não de subordinação a políticas do Ministério, né? A ideia de que as redes não tinham que ter uma hierarquia, né? Absoluta autonomia didático-científica, de pensar e formular suas próprias propostas, flexibilidade, que os dados pudessem dialogar, né? A ideia da interoperabilidade dos dados é para que a gente tivesse suportes tecnológicos que permitissem que um arquivo que foi digitalizado em um determinado lugar pudesse ser aberto em outro, e aí existem as questões técnicas da informática com as quais ainda a gente está se familiarizando e fazendo uma ampla discussão, e tentar fazer um comitê de gestão interinstitucional, que na verdade depois se tornou um pouco uma coordenação provisória que nós tentamos criar numa arquitetura regional. A SECAD, em todo momento, quando foi buscar as instituições para esse diálogo, propôs uma regionalização, né?
que eu vou falar a seguir. São centrais aí alguns conceitos, né, com os quais o centro trabalha. O primeiro deles é de história, vou falar um pouquinho do conceito de memória, o conceito de documento, o conceito de educação de jovens e adultos, que é nesse entrelaçamento conceitual que ele vai se constituir. Começando pelo de história, de EJA, eu faço a citação aqui, não sei se vocês conhecem o autor, o Timothy Ireland. Ele tem um belo texto que ele faz um mapeamento dos desdobramentos do conceito de EJA, da historicidade desse conceito de EJA nas confinteias, e nós trabalhamos com essa perspectiva de que se trata de um conceito histórico, se trata de um conceito que tem que ser alargado na sua base e que, portanto, quando a gente for falar de educação de jovens e adultos, a gente está falando ao mesmo tempo de várias terminologias. Ele é um alforje que abriga muitos conceitos, e aí, na perspectiva de entender, por exemplo, de que, como ele citando ali, que é a educação supletiva, a educação continuada, a educação permanente, a educação ao longo da vida, e que tem como público as populações de baixa escolaridade, a população analfabeta, as populações mais vulneráveis e marginalizadas, a classe trabalhadora e recentemente, qualquer pessoa. Ou seja, em termos de modalidade, é tanto a educação formal, não formal, informal, e até mesmo, inclusive, talvez muito particularmente, a educação popular. Então é uma concepção bastante alargada de educação de jovens e adultos com o qual trabalham. Se trata, portanto, de pensar a EJA a partir do Estado, né, mas a partir de todos os sujeitos sociais que constituem a educação de jovens e adultos. E entendendo que essa Constituição é uma Constituição tensionada pelas práticas, né? Ela não é uma Constituição que escapa às tensões sociais e que é um campo, portanto, de tensões, né? Bom, agora eu desafio, eu peço desculpas ao pessoal, né? Foi muito mal aqui com vocês nessa tentativa de fazer a economia de espaço de slides. Obrigado. Bom, a ideia de conceber história é tanto como uma prática social e como conhecimento. Do ponto de vista do conhecimento, o lugar da educação de jovens e adultos na história da educação de jovens e adultos é um lugar subalterno, né? O Osmar Faber tem um texto que ele diz que ele tinha consultado vários manuais, e depois eu fiz isso também, de história da educação, e você não acha educação de jovens e adultos, né? É muito escasso, né, nos grandes manuais, nos manuais que tratam uma referência mais ampla da história da educação no Brasil. A educação de jovens e adultos tem um lugar subalterno, né? Eu achei depois do manual, que é um livro recente da Maurilane Bicas, que é a História Social da Educação, que aí tem um capítulo específico sobre a educação de jovens e adultos. Por outro lado, a gente tem uma contradição na produção do conhecimento histórico sobre a educação de jovens e adultos, que é uma tendência de todas as monografias, dissertações e teses terem um capítulo sobre a história da educação de jovens e adultos. Então é muito curioso, quer dizer, todo mundo fala da história, mas ninguém produz, na verdade, e aí sempre cai numa história cronológica, né? Então, na história da educação tradicional, né, que começa lá com os jesuítas e etc, tal, naquela velha história cronológica factual, vai dos jesuítas até a contemporaneidade, né? E aí a mesma coisa se reproduz como modelo na hora de fazer o capítulo da história da educação. Lá estão os jesuítas e tal. Mas, na verdade, quer dizer, essa história ela não dá luz, ela não coloca em foco realmente as problemáticas e as questões da história da educação de jovens e adultos do país. Não problematiza, por exemplo, seus tempos, seus momentos. É uma coisa que é meio... que ficou como uma história canônica, vamos chamar, com elementos formais, momentos já consagrados, que precisariam ser problematizados. Então, do ponto de vista do conhecimento histórico, a gente acha que é fundamental que se faça esse debate. Por outro lado, é preciso entender que esse conhecimento está na historicidade, né? Eu faço uma citação que eu gosto bastante do Paulo Freire, que é a ideia de que, como nós somos históricos, né,
nossos conhecimentos têm historicidade, né? Uma perspectiva, como o Certeau também fala, de que essas práticas discursivas, elas são práticas históricas, né? Então, no sentido de que é preciso historicizar esse conhecimento histórico que é produzido sobre a EJA. E, portanto, é necessário fazer uma reflexão sobre a produção desse conhecimento histórico no campo da educação de jovens e adultos, ou seja, não se trata apenas de fomentar uma pesquisa sobre a educação de jovens e adultos, sem antes colocar a problemática sobre esse objeto de pesquisa, enfrentar a necessidade de problematizar e questionar o que é esse objeto. Na perspectiva dos sujeitos históricos, a gente também passa da ideia do sujeito que é centrado no Estado, da política institucionalizada, para a multiplicidade de sujeitos que atuam na educação de jovens e adultos, o que inclui um amplo espectro realmente de agentes históricos que estão na educação de jovens e adultos, dos movimentos sociais, dos sindicatos, dos setores empresariais, do Estado, enfim, da diversidade desses sujeitos. Então, pensar memória, documentação e história passa por pensar, portanto, uma diversidade de sujeitos que construíram essa história, né? E, por outro lado, a ideia de que a gente também não vai trabalhar apenas com os fatos enquanto exumação do passado, né? Não se trata de uma autópsia da história da EJA, né? Mas de pensar também a história viva, vivida também no presente, né? E, nesse sentido, essa concepção de que não queremos aqui uma apologia da história da educação de jovens e adultos, a apologia dos vencedores, ou a apologia da história oficial, mas de problematizar exatamente esses discursos oficiais e construir, na verdade, interpretações, críticas às versões e pensar, né, como se tecem essas, principalmente o ardil dos discursos oficiais, né? Então, realmente problematizar essas questões. Essa foi uma provocação, inclusive, que a Jaqueline tinha feito, né? Vamos pensar qual é a história que nós queremos, uma história oficial. Inclusive, é preciso questionar a história oficial, digamos assim, dos movimentos sociais também, né? Quem produz essas memórias e histórias e que estão, às vezes, no interior dos movimentos, para não criar rupturas, né, entre a história oficial está apenas no Estado, né? Não, ela está naquele momento em que os sujeitos constituem uma memória, instituem essa memória e vão criar, de certa forma, um regime de verdade sobre essa memória. Então, é preciso fazer uma crítica disso, eu acho que é uma crítica permanente. Então, é nesse sentido. E do ponto de vista do tempo histórico, que era o outro elemento, quer dizer, pensando as questões de história, que ainda estão em processo de discussão nos grupos, pensar as diferentes temporalidades. Não pensar apenas a história do ponto de vista cronológico, numa sequência de eventos marcado principalmente pelas ações políticas do Estado, mas pensar as descontinuidades, as rupturas, as continuidades, as transformações que são inerentes a esse processo em que diversos atores, diversos sujeitos realmente estão interagindo num campo de tensões. Então, dessa perspectiva que a gente tem trabalhado. Bom, por outro lado, a questão do documento, né? Já no campo da história, essa ideia do documento como prova, como, né, o artefato que é o arcabouço da verdade, isso já está absolutamente questionado, né? Então, é muito mais uma perspectiva epistemológica, como Foucault trouxe depois das suas contribuições, de que hoje é preciso incorporar novas noções de documento, ampliando primeiro para todos os signos produzidos em uma sociedade. O que significa pensar, se a gente for trabalhar na memória e na documentação, na história da educação de jovens e adultos, desde o objeto, como nós fizemos no Rio Grande do Norte, que a professora Rosa trouxe o rádio do MEB, né? Até cartas, registros, enfim, é uma infinidade de possibilidades de pensar signos que são produzidos na educação de jovens e adultos e que por trás deles existem muitas vozes, né, muitas falas que precisam ser ouvidas, têm que ser colocadas até para dialogarem, né? E nesse sentido, eu acho que é importante uma parte do que se diz,
Deixa eu ler aqui. Bom, nenhum documento é inocente. Seu valor está relacionado à resposta que ele pode fornecer à pergunta que o historiador coloca. É parte de uma integrante da produção histórica, portanto, ele é parte do objeto do saber criado pelo historiador e do aparelho documentário, quer dizer, usado na construção do discurso histórico. Ele não diz mais sobre a história, sobre as condições nas quais ele é produzido. Então, é pensar realmente numa perspectiva de crítica da historicidade desse documento e do próprio discurso que produz, no caso, ou tenta revelar sobre ele uma determinada verdade. Outra... deu branco. Porque o próximo tópico é memória. Né? E às vezes memória dá branco. Né? Por favor. Eu vou começar com o Rui Barbosa aqui para falar de memória. Eu vou ler para vocês um trecho de um documento que eu acho que é muito significativo, principalmente para os nossos companheiros africanos aqui, que é uma marca da história do Brasil. Por favor. Rui Barbosa, ministro e secretário dos Negócios da Fazenda e presidente do Tribunal do Tesouro Nacional. Considerando que a nação brasileira, pelo mais sublime lance da sua evolução histórica, eliminou do solo da pátria a escravidão, requisitados de todas as tesourarias da Fazenda todos os papéis, livros e documentos existentes nas repartições do Ministério da Fazenda relativos ao elemento servil. Segundo, uma comissão dirigirá a arrecadação dos referidos livros e papéis e procederá à queima e destruição imediata deles, pelo modo que mais convenientemente parecer a comissão. Capital Federal, 14 de dezembro de 1890. Esse foi um dos primeiros atos republicanos, né? Mandar queimar todos os arquivos relativos à escravidão no Brasil. Quer dizer, é preciso pensar, portanto, a memória, às vezes, numa perspectiva que aí eu acho que o Javier vai trabalhar muito melhor, eu acho que essa temática, né? A gente, em história, não é possível resgatar a memória, né? Ela é sempre uma construção. Mas, quando eu conversei com o professor Osmar Fávaro, em várias ocasiões, a gente percebeu que tem um pouco de resgate, meio de bombeiro até, né? Porque ele relatava que ele me mostrava com todo cuidado uma pasta, né, que ele acondiciona na sua sala, e aí ele me pegou, esse documento aqui, né, um documento mimeografado do MEB, que eram inclusive eram textos de leitura da formação político-pedagógica ali do MEB, e ele estava todo chamuscado, né, queimado pelas beiradas, e ele tinha sido encontrado no sótão de um convento que tinha pegado fogo, e aí estavam umas caixas que as pessoas usaram umas pastas para cobrir o fundo, e aí os documentos ficaram lá. Aí, por um acaso, alguém foi lá e achou aquelas pastas, e eram pastas porque a ditadura brasileira, quando foi instalada em 64, ela sistematicamente destruiu documentação, né, e tentando assim apagar a memória da educação de jovens e adultos no Brasil da década de 60, né, como fizeram em Natal, por exemplo, com o material da experiência de Angicos, né, queimando em praça pública, né, esses documentos. Então, se trata, portanto, de uma necessidade de reafirmação do direito à memória, né, um direito que é um direito fundamental, um direito cultural central a isso. Então, nesse aspecto, a documentação ela é muito imbuída dessa historicidade. Bom, então, aí muito, eu acho que a gente vai ter oportunidade, o Javier, eu acho que o que a gente tem pensado, acho que fazer uma discussão sobre as relações entre a memória e a identidade social, entre a história de vida e a história oral, porque a gente precisa trabalhar com essas metodologias, em particular para a educação de jovens e adultos. Isso é significativo, a gente tem muita gente com muita experiência, e eu coloquei essa questão dos materiais de memória e das práticas de memória, porque assim, é impressionante quando a gente está trabalhando na história oral, história de vida, e você põe como, inclusive,
o Paulo citou, quando a gente conversa, por exemplo, com o Osmar Fabro, né, aquelas coisas que ele fala a partir de um objeto, né, dos materiais de memória, que ele vai contar uma experiência de boteco que ele teve lá no interior do Brasil, no momento tal. Então, a gente pensa que essa documentação também é importante porque ela faz aflorar a memória, ela permite, né, um diálogo intenso com isso. Está muito tranquilo? Por outro lado, agora, corrigindo, nós fizemos um desenho preliminar na época, né, para o censo, que ficou muito mal feito. Vocês veem que eu não domino as tecnologias do PowerPoint, essas coisas. Aí eu fiz um desenho assim, todo torto, né? Mas a ideia era ter uma rede que trabalhasse uma plataforma, que tivesse como fonte memória, produção didática, livros, mídias, currículos, documentos oficiais. E no começo eram 3 polos, porque o MEC não tinha pernas para ir além disso, e aí nós pensamos, vamos fazer um no Centro-Oeste, vamos fazer um no Sudeste e um no Nordeste. Era a nossa primeira iniciativa. Em seguida, agora eu vou falar dos devires, porque nós estamos em pleno processo de devir, né? Quer dizer, de construção de futuros possíveis. Então, eu acho que é um momento muito rico para a gente, né? A tessitura da rede, ela começou por um conjunto de encontros, né? Nós fizemos vários encontros, né? Nós começamos por um encontro em Porto Alegre, que, né, primeiro foi buscar os parceiros para o diálogo. Aí em Porto Alegre nós fizemos o primeiro encontro e tentamos, vamos fazer uma rede de centros, e depois na oficina da agenda territorial, ainda em 2010, nós incorporamos a região norte do país. Fomos em seguida ainda a ANPED, divulgamos isso, mas a ANPED foi em 2009. Nós divulgamos na ANPED, fizemos algumas inserções para divulgar. A gente queria fazer circular a informação, mas o MEC ele trabalha de 2 formas, até para explicar isso de maneira bem objetiva. Em geral, quando o MEC quer ter uma ação de política, ele lança um edital, né? Faz uma resolução em um edital. No nosso caso lá, né, Regina, nós não tínhamos a possibilidade de fazer mais editais e resoluções. Então, nós fizemos uma relação invertida. Nós fomos procurar provocar as instituições para que elas nos encaminhassem projetos, né? E aí foi induzindo isso através desses encontros, né, com quem se prontificasse a elaborar esses projetos, e por isso que nós fizemos algumas propostas preliminares, né? Antes, só para... fizemos aí, a partir... aproveitamos o primeiro congresso internacional da cátedra, né, para discutir centro de referência. Nós tivemos uma mesa lá, com a acolhida da Emília e do professor Afonso, que foi muito importante, eu acho, para dar visibilidade à ideia. Depois de identificados os parceiros, nós passamos a fazer reuniões técnicas de trabalho. Porque nós achávamos que era importante, aí, naquele momento, já tentar retomar aqueles conceitos e pensar tecnicamente na construção. A questão de financiamento e parceiros importantes que vieram se agregar a gente, que era o Arquivo Nacional, né, para capacitação do pessoal tecnicamente para lidar com a documentação, né? O CPDOC, pela experiência que tem com história e memória oral, né? E nós fizemos algumas reuniões no Rio de Janeiro, inclusive com o apoio da Biblioteca Nacional. A Regina teve um papel fundamental tecendo as articulações. O arquivo se tornou um parceiro muito importante, e tentamos chegar a alguns parâmetros técnicos para que, de fato, quando os centros começassem a acontecer, a gente pudesse fazer diálogos efetivos na produção desse conhecimento, como, por exemplo, a utilização das normas brasileiras de documentação como uma referência para classificação, organização dos acervos documentais, a NOBRAD, né?
Fizemos 2 reuniões técnicas com essa perspectiva no Rio de Janeiro, chamamos uma reunião de São Paulo para tentar envolver as instituições paulistas no processo, e fizemos, por fim, 2 reuniões em dezembro, uma em Brasília e outra no Rio de Janeiro, tentando ampliar a rede para aquelas regiões. Aí foram parceiros fundamentais a CETEC, que é a Secretaria de Ensino e Tecnologia do MEC. Ela entrou com a parte relativa a recursos de capital. Essa foi uma articulação na época, e aí eu acho que é importante mencionar a presença do Jorge nesse processo todo, que foi extremamente significativo, né? Ele foi o elemento de articulação, por exemplo, com a CETEC, que possibilitou chamar o recurso de capital que a SECAD não dispunha para fazer a descentralização para os centros de referência. E aí a CETEC assumiu essa parceria conosco. O Arquivo Nacional, que em todo momento se disponibilizou a nos receber, a discutir conosco os conceitos e os processos da arquivologia, e inclusive com disponibilidade para dar formação para os corpos de pesquisadores de cada núcleo de referência em educação de jovens e adultos, né? A Biblioteca Nacional, a Unesco, em particular com a figura do professor Tino, né? E o CPDOC e a FGV, que também foi um parceiro no diálogo sobre, principalmente, a memória, como eu já citei. Em seguida, nós tentamos territorializar, nós criamos 4 grandes territórios, a arquitetura ainda está em construção, né? Mas a ideia é que tenham centros regionais, mas regionais não fisicamente, ele não tem uma sede regional, né? Ele o regional é, na verdade, uma coordenação, e ele articula os núcleos, né, que são núcleos de referência de educação de jovens e adultos ligados às instituições. E pode ter mais uma aqui no Estado, não tem problema, né? Mas a gente quer um projeto guarda-chuva em cada região. Então, isso foi feito no Nordeste através da cátedra, que a gente achava que era um elemento de aglutinação. Então, ter um único projeto para o Nordeste a partir da cátedra, mas cada núcleo podendo ter o seu projeto em particular, com aquela perspectiva da autonomia. No Norte foi a Universidade Federal do Pará, e aí ela aglutinou a Universidade Estadual do Pará, Estadual do Amazonas, a Federal do Amazonas e a Unitins, né? Cada uma também com seus núcleos específicos, mas dentro do mesmo projeto, com o Centro de Memória da Amazônia, né? No Sul-Sudeste é que a articulação ainda não chegou ao Sul, né? Nós tivemos dificuldade, porque até o Sul, na reunião do Rio de Janeiro, não se mostrou ainda articulado o suficiente para se organizar, e pediu ainda um momento para fazer esse processo, e ficou junto ao Sudeste ainda. E o Sudeste, no primeiro momento, seria o Unirio, e agora nós estamos numa transição para o UFRJ, num novo projeto, mas que está envolvido com a ideia da casa, né? Que é, em particular, de pegar o acervo do antigo Mobral. Havia lá no Rio de Janeiro a sede do que depois da redemocratização, em 85, passou a se chamar Fundação Educar. Até a sua extinção, a Fundação Educar ela possui um acervo extremamente significativo, com mais de 40 mil itens documentais, né? Então, e quando em 90 o nosso saudoso, enfim, o nosso querido Collor, né, fez o favor de extinguir a Educar, né, nas suas atabalhoadas, né, formas de governar, a fundação simplesmente pegou todo aquele acervo, acondicionou em sacos plásticos, e ele foi destinado aos porões do Colégio Pedro II. Então, inclusive ninguém sabia onde estava, e um dia a gente falou, vai lá ver se está lá no Colégio Pedro II, porque isso pertence ao MEC.
E aí eu fui lá no Colégio Pedro II e lá estavam os sacos com o material todo. É um material riquíssimo, com bibliografia internacional sobre educação de jovens e adultos, revistas, materiais didáticos, é uma variedade muito grande. Então, essa era a perspectiva do Rio de Janeiro, trabalhar com essa documentação além de outros, né? E o Nordeste e o Centro-Oeste, que envolve a Federal de Goiás, do Mato Grosso do Sul e o UNB, cada uma também com um sobreprojeto específico, mas que tem um eixo temático que é a ideia do Centro de Memória Viva, que no caso de Goiás vai trabalhar muito a memória do MEB, no caso da UNB, por exemplo, vai trabalhar a questão principalmente dos círculos de cultura e da experiência freiriana ali em 63, e no Mato Grosso entra um elemento que é, assim como na Amazônia também é fundamental, que é a educação indígena, né, que são os povos indígenas e a memória dessa educação. E aí as problematizações conceituais, né? Isso é uma educação. A educação indígena, em que medida ela pode ser conectada com a educação de jovens adultos, né? Essa ideia de territorialização, principalmente, que é o que a Regina tem buscado, ampliar para as articulações internacionais. Daí a importante parceria com a Unilab, né, com o projeto que a Jaqueline trouxe, né, não só o projeto, a energia e tudo mais, que é extremamente importante, porque nos daria, além da constituição interna da nossa rede, a perspectiva de um diálogo com a África, né, e os países de língua portuguesa. E a UNILA, que ainda, coloquei as reticências, porque a gente está caminhando no diálogo com a UNILA para entrar num diálogo com a América Latina e as organizações que ainda existem, né? O CREFAL, o CEAL e assim por diante. Né? Porque já existem esses diálogos, o que a gente quer é constituir melhor essa forma de comunicação. E os nossos centros de referência, por sugestão do professor Timothy, o ingresso no ALAB, que é uma organização que justamente trabalha com centros de documentação, e que é vinculada ela é vinculada ao Hamburgo, né? Exatamente. Então, essa é a perspectiva, que nós vamos tecer internamente, mas ao mesmo tempo se preocupando com essas relações internacionais. E, por fim, nós fizemos a descentralização de recursos para todas essas instituições: Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Então, já foi descentralizado recursos para ações que estão sendo desenvolvidas, né, já pelos centros de referência. E não falta desafio, né? Eu gosto da imagem do Jacques Tati, né? A gente enxerga a bicicleta ali, não enxerga? A gente enxerga ela até andando, né? A gente está dando até umas pedaladas nela, mas ela ainda está em processo de montagem, digamos assim. Mas ela está ali, né? Não é porque ela está em montagem, ela não é uma bicicleta, né? Ainda que ela esteja nesse estado aí, ainda um pouco decomposto, né? Os desafios que a gente tem pensado são os seguintes, né? Primeiro, a institucionalidade. A gente não quer a oficialidade, né? No sentido de que não se trata, portanto, de um tentáculo do Ministério da Educação, ainda tentando ainda mais controlar, né, ser mecanismos de controle da memória e da história, que seria absurdo, né? Mas, pelo contrário, a institucionalidade é do projeto, né? Junta as suas instituições, entre as instituições e no âmbito nacional e internacional. E aí nós temos trabalhado, e acho que incansavelmente os coordenadores aí, na busca das suas pró-reitorias, dos reitores, né, de fazer com que esse caminho ganhe institucionalidade. De financiamento, porque nós fizemos, na descentralização, nós fizemos para 4 anos os recursos, né? Então, o projeto ele foi pensado
um valor para 4 anos, nós fazemos descentralizações, então, anuais, a partir da execução desses recursos, né? Empenha, executa, vai descentralizar. Então, ele está assegurado até, foi 2009, 10, 11, 12. Mas é preciso, né, assegurar uma perenidade, né, nos recursos, e aí é preciso, de alguma forma, incorporar alguma outra forma de aporte de recursos. A ideia de pesquisa compartilhada, que é uma coisa que precisa ser tecida ainda, né, a gente fala, olha, é descentralizado, é não hierárquico, tal, mas é preciso dialogar, né? É preciso saber o que cada um está fazendo, compartilhar, principalmente fazer com que os dados dialoguem, né? Para a gente poder colocar, por exemplo, no ambiente, né? Que os bancos, por exemplo, de tese, de dissertações, enfim. E aí as questões técnicas têm sido importantes, e por isso que o último elemento ali é o tecnológico, né? Que é o que nós vimos discutindo principalmente em Brasília, a partir de uma sugestão da UNB, mas agora, recentemente, eu e Regina, com o apoio do Mauro, procuramos a DTI do Ministério da Educação, que é a Diretoria de Tecnologia da Informação, e eles nos asseguraram a possibilidade de desenvolver um sistema, uma plataforma que acolha todos os centros de referência, né, de forma que a gente teria aí um espaço virtual assegurado e cuja arquitetura informacional ainda vai ser desenhada, vai ser construída no diálogo com cada um dos técnicos. Então a gente tem ainda os desafios metodológicos, tecnológicos, os financeiros, institucionais que se colocam à nossa frente. Por fim, obrigado.